Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula e hoje eu atuo como arquiteta de soluções de IA na Red Hat. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre um tema que está super quente, que são os agentes de IA, tá bom? E a ideia hoje é demonstrar para vocês como que a gente consegue colocar o tal do OpenClaw, que é um projeto de um assistente pessoal que ficou super famoso, um projeto open source, dentro do OpenShift AI. Então ele vai rodar dentro do OpenShift AI e com isso a gente vai fazer tudo de uma forma declarativa, usando os YAMLs para fazer esse deploy. Mas antes de começar isso, a gente precisa entender alguns conceitos, né? Primeiro que muita gente não sabe, mas a Red Hat está no mundo de AI. Né? Então, desde do ano passado, do começo do ano passado, né, de 2025, nós temos alguns produtos de IA. Então, temos o Hell AI, que é um Linux já próprio para rodar IA. Temos a parte do servidor de inferência, que eu vou falar um pouquinho mais já. Então, dentro do Linux também a gente tem servidor de inferência. E a gente tem o que a gente brinca que é o carro-chefe, que é o OpenShift AI. No caso do OpenShift AI, ele vai ter tanto a parte de servidor de inferência como outras ferramentas. Depois eu vou mostrar ele um pouquinho para vocês. Mas o que é um servidor de inferência, né? No nosso caso, a gente usa o VLLM. O VLLM ele é um projeto open source, então nada mais é do que uma biblioteca que foi feita para servir grandes modelos de IA de uma maneira local. Então, seja dentro da nuvem, seja dentro da sua própria infraestrutura, on-premises ou em edge. Então, o VLLM a gente usa para colocar esse modelo, para fazer um deploy de um modelo de IA generativa, e com isso a gente poder fazer a inferência de uma maneira mais barata. No caso, a gente só consegue fazer o deploy de modelos open source, modelos que estão no Hugging Face, ou seja, a gente não consegue fazer um deploy de um modelo que seja proprietário. Agora vamos entender primeiro o que é um agente de IA. Quando a gente fala de um agente de IA, a gente está falando muito mais do que uma API para um chat. A gente está falando de agentes como OpenClaw, como LangGraph, como Creo AI, que eles têm complexidades operacionais muito grandes. Então, eles guardam chaves de API, ele mantém o estado e o histórico das sessões, eles executam códigos, eles usam ferramentas e tomam decisões muitas vezes autônomas no lugar do usuário. O OpenClaw, especificamente, ele é um assistente pessoal, ele é de código aberto, que ele roda na sua infraestrutura. Então, logo que ele foi lançado, muitas pessoas instalaram nos seus próprios computadores, seja para ler e-mail, para se conectar com o WhatsApp ou Telegram, o mesmo canal de Slack, Discord, garantindo que você tinha um agente para fazer as coisas para você. O grande problema é que, como eu falei, né, a gente dá muitas vezes acesso a esses agentes, né, chaves de APIs e tudo mais. Então a gente precisa garantir, principalmente quando a gente fala, né, de empresa e não de computador pessoal, mas de computador pessoal também a gente tem que pensar que a gente não precisa enviar os nossos dados para essa API externa. Né? Então vamos começar, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, voltando aqui, pessoal, mostrando para vocês, né, um pouquinho. Então, na verdade, aqui é a tela do OpenClaw, né, do projeto no GitHub. Então, você vê que eles têm vários sponsors, né, a OpenAI, o GitHub, o pessoal da NVIDIA. Então, ele é um assistente pessoal, como eu falei, que você roda em diversas plataformas. E ele ganhou muitas estrelas aqui, né? Então, ele foi um projeto que, olha, já teve mais de 78 mil forks e mais de 376 mil estrelas. Então, ele acabou viralizando, né? Então, a gente consegue ver que ele é um projeto bastante utilizado. E também saiu bastante na mídia, muita gente falando que rodou e aí apagou e-mail e fez um monte de coisa também que não devia. Para quem não conhece, né, então aqui é a página da Red Hat, então onde a gente fala um pouquinho do produto do Red Hat OpenShift AI, principalmente. A
A gente tem alguns cursos, tem alguns hands-ons e tem todas as características aqui. E como eu também falei para vocês, um pouquinho do VLLM, né, que também é um projeto open source e, na verdade, ele faz diversas coisas, como controla, por exemplo, a memória com a questão de page attention, ele tem a parte de quantização para otimizar modelos, ele faz batch de requests, então ele tem diversas características que permite você otimizar a inferência de modelos. E com isso a Red Hat lançou, né? Então a nossa ideia aqui, principalmente com agentes, é bring your own engines, né? Então a ideia é que você use a plataforma que você quiser para você os agentes e você vai conseguir isso utilizando o OpenShift AI, né? Toda a parte de o que a gente fala, né? A nossa estratégia de Agent Ops, né? Então você ter toda a questão de telemetria, de observabilidade, de segurança, né, com os seus próprios modelos. Então aqui a gente fala um pouquinho do OpenClaw, tem um blog, né, um blog aqui no Developer explicando, né, muitas vezes como você fazer esse deploy, né, do OpenClaw. E aí, na verdade, um ponto que pegou aqui, né? Então, aqui nesse caso, eles estão pondo o Machine Learning Flow também como um serviço para você ter a telemetria e analisar tudo. E eles usam diversas coisas aqui. Uma dificuldade que eu tive, principalmente lendo isso daqui, foi que eu não sou especialista em OpenShift. Então, para mim, algumas coisas ainda são muito difíceis. E eu confesso que, lendo esses dois blogs, eu ainda tive um pouco de dificuldade de saber quais eram os passos que eu tinha que fazer para, de fato, fazer o deploy do OpenClaw dentro de um cluster OpenShift que eu tinha. Então eu comecei a estudar isso daqui, comecei, né, a usar a própria IA para me ajudar a entender quais eram os passos. E uma das coisas que sempre que a gente vai trabalhar no OpenShift, então essa daqui é a carinha do cluster, vou mostrar aqui para vocês. Então aqui eu tenho um projeto, né? Então todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa aqui no cluster, eu tenho que criar um arquivo YAML. E aí, na verdade, esses arquivos, para quem já trabalha bastante com OpenShift, né, já tem os seus próprios templates. Mas aqui no caso eu não tinha, e eu nem sabia por onde começar ou como escrever um YAML para poder fazer o deploy do OpenClaw. Então, na verdade, o que eu fiz, né? Eu fiz tudo isso, aprendi como fazer e criei um repositório, um projeto chamado OpenClaw OpenShift, na qual eu criei todos esses YAMLs, né? Então, aqui mostra como você fazer o deploy do OpenClaw dentro do OpenShift. Eu não estou usando o Kagentic, porque eu achei um pouco mais difícil, então nesse primeiro momento eu quis fazer o deploy só do OpenClaw. Então aqui tá tudo que você precisa, né? Então tem todos os passos que a gente vai falar um pouquinho, e também já tem todos os YAMLs que você tem que fazer e os comandos que você tem que rodar, né? Então como que você vai ver o pod, a hora que o pod estiver rodando, e tudo mais, né? Então aqui eu posso até, vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Eu tenho o meu terminal, eu acho que eu já estou logado, vamos ver se eu estou logado. Então ele mostrou, né? Então o meu pod está rodando aqui, ó, né? Então ele mostrou aqui rodando, então tem todos os comandos aqui e tudo mais, tá? Vamos para nossa, voltando aqui, né? Então, como eu falei, esse daqui é o OpenShift, né? Então, quando eu tenho o OpenShift, eu posso instalar. Então, quando eu venho aqui, então, se eu vier aqui software instalados, eu vou ver que eu tenho o OpenShift AI instalado, né? Eu vou ver que eu tenho outros serviços aqui rodando também.
Então, eu consigo instalar aqui tudo que eu preciso, tá? E aí, na verdade, como já está instalado, vamos aqui, a gente pode aí vir aqui, a gente vai abrir o OpenShift. Então, voltando aqui, no caso aqui eu tenho permissão de administrador para esse cluster. E aí aqui eu tenho o OpenShift AI, né? Então aí aqui quando eu tenho o OpenShift AI, eu tenho diversos projetos, né? Então eu tenho os meus projetos aqui. E nesse projeto, por exemplo, eu tenho esse My First Model, na qual eu tenho um modelo aqui que foi deployado com o VLLM. Então, aqui no catálogo de modelos, quando eu venho aqui no catálogo, né, eu posso pegar um modelo desses que já estão validados, né, e modelos da Red Hat. Então, aqui eu tenho diversos modelos, né, então eu posso vir aqui, então vamos pegar, por exemplo, esse daqui, só para mostrar, né, e eu posso vir aqui já fazer o deploy desse modelo. Então, eu vou falar o projeto que eu vou, então poderia ser o mesmo projeto. Falo aqui, falo que eu vou precisar de GPU, falo como que eu vou fazer o deploy, então ele automaticamente selecionou aqui. Eu poderia fazer uma seleção manual e escolher outro, por exemplo, o LMD, que é de distribuído, né? Ou se eu tivesse algum outro tipo de processador aqui que eu quisesse, mas no caso aqui eu vou deixar. Então, se eu quero publicar isso daqui como um endpoint, se eu quero ter um token de acesso, né, se atualização como que eu vou fazer, então eu vou fazendo isso. Aqui eu não vou fazer o deploy, é só para mostrar. Então aqui foi feito, como eu falei, né, o deploy desse modelo, e aí quando eu tenho o deploy, aqui ele vai me dar o URL disso daqui do modelo que eu preciso. E eu consigo testar esses modelos, né? Por exemplo, aqui no Playground, se eu vier aqui no meu projeto, ele vai colocar aqui, então eu posso pôr uma explicação de código ou o que for, né? O que eu quero fazer, modelo, prompt, qual que é, o conhecimento. Então posso pôr arquivo aqui, posso ter servidores MCP, e eu poderia perguntar para ele aqui, né? E aí ele vai me responder o que é o VLLM, né? Então aqui eu poderia usar para testar o modelo. Mas vamos lá, vamos entender aqui os passos do OpenClaw, né? Então, voltando aqui, né, no meu GitHub, então a gente tem todos esses YAMLs aqui, né? Então, como que funciona o VLLM, né? Então aqui eu coloquei como que faz o deploy, não preciso de uma API key. No caso eu fiz o deploy naquela tela, então eu não preciso fazer por aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos YAMLs, né? Então, o primeiro, ele vai simplesmente criar o namespace, né? Então, quando eu tô no OpenShift, eu crio esse namespace aqui, né? Um projeto, e aí ele criou o namespace e aí ele mandou instalar o OpenClaw. Feito isso, eu preciso de um espaço, né? Criar um volume persistente. Então, aqui, na verdade, e aí eu tenho que colocar, né? Tem que ser um desses tipos aqui. Eu não vou pôr NFS, né? Porque como ele usa o SQLite, aí não vai funcionar. Então, aqui, basicamente, esse YAML, ele simplesmente vai criar um espaço de armazenamento. Depois, ele vai criar esse secret. Nesse secret, ele vai precisar que você coloque esse token. Basicamente, esse token eu consigo gerar dessa maneira no meu terminal. Deixa eu abrir o terminal aqui. A única coisa que no meu aqui, terminal, no lugar de Python 3, eu vou por Python. Ops. Esse Python 3. O que ele vai, acho que estar no cluster. Aí aí ele vai gerar um código. E aí com esse token aqui eu vou lá e substituo, tá?
Feito isso, na verdade, agora eu tenho que fazer, né, a próxima é criar aqui a conta do serviço. Então, basicamente, ele vai falar aqui, né, aqui como que vai chamar o serviço, como que ele vai redirecionar e tudo mais. E aí começa a vir a parte mais assim, mais tricky, que são os configures map. E aí nesses configures maps eu tenho a parte, por exemplo, do VLLM, onde eu vou pôr o modelo, né? Então aqui eu tenho a ID do modelo, então onde que eu vou trocar tudo. A parte de serviço, de namespace, então aqui a parte do, né, da onde que vai ficar o cluster, como que ele vai chamar. Então, aquela URL, basicamente, eu vou copiar aquela URL e vou colocar aqui mantendo um V1. Né? Então, tem algumas coisas que eu tenho que substituir, então, domínio do OpenShift e tudo mais, tá? Depois, eu tenho a configuração dos meus agentes, né? Então, aqui eu vou ter o agente MD, eu vou ter esse sou MD, né? Que quem é você e a identidade do agente. Então, ele cria basicamente nesse YAML aqui, nesse configure map, as três propriedades dos agentes. E aí depois, né, tem a parte simplesmente o que ele chama de agent tree aqui, que vai chamar os outros. A parte do configure map dos skills. Ele cria um cron, né, aqui para ficar rodando. Aí ele faz toda a parte de secret, né, e auth aqui para autenticação. De novo, eu vou ter que pôr um valor aleatório. De novo, eu vou rodar um comando de Python 3 aqui. Isso é porque meu cluster é interno, então eu não preciso me preocupar muito com isso. E aqui, de fato, né, ele vai fazer o deploy, né? Então, ele vai copiar esses configures maps para o PVC, né, para a parte de armazenamento, vai autenticar os usuários via OpenShift, vai criar um gateway, né, o OpenClaw em si, e aí o ID do modelo do VLLM pelo nome do modelo que eu estou rodando, que no caso aqui é um Llama, né? Então, aqui ele já vai chamar tudo, vai fazer as cópias e vai criar tudo isso. Então, vocês há de convir comigo que para quem não entende muito do OpenShift, ter que fazer isso aqui na mão é bastante complicado, né? E para quem não tem muita experiência. Aí, aqui, na verdade, ele vai criar o serviço, né? Então, para você conectar, no caso aqui, eu vou conectar o OpenClaw pelo browser. Aí, ele vai criar uma rota, né, que a gente precisa criar a rota do serviço, e aí ele vai fazer toda a parte de binding aqui para, né, para autorização, o RBAC e tudo mais. E aí aqui eu tenho o README. E feito tudo isso, né, então voltando aqui para o README, eu tenho toda a execução, né, então o que você precisa pôr em cada coisa, fazer, a gente pode... a gente viu que estava rodando, né? Então a gente consegue pegar os logs aqui e tudo mais, tem os comandos, eu consigo ver as rotas. Então, se eu fizer aqui no meu terminal, aqui no caso eu já estou logada no cluster no terminal, ele vai mostrar, né, a rota do meu OpenClaw aqui. Então eu tenho tudo isso e tenho todas as explicações aqui, tá bom? Então, a gente indo lá, que é onde está o meu OpenClaw rodando, então eu tenho uma parte de chat. Eu posso ter uma visão geral aqui, né? Os canais, no caso eu não conectei nada, nem WhatsApp, nem Telegram, nem nenhum outro canal aqui. Ele tem todas as outras coisas, então o agente, no caso aqui, né? Os arquivos lá, os skills... Então, sessões, então aqui eu tenho o meu... Eu criei outro agente, então eu criei outro chatbot. Eu tinha um aqui que eu tinha rodado uma pergunta e eu criei uma outra aqui. Então, a gente pode fazer uma pergunta aqui, por exemplo. Me explique o que você sabe sobre o OpenShift AI. No caso aqui, eu tô fazendo isso daqui como um chatbot, né? Mas... poderia...
previsão do tempo para São Paulo em 1º de junho de 2026. Ele não vai conseguir, eu não tenho nenhuma ferramenta aqui de previsão de tempo. Mas eu tenho um chat, consigo ter diversos agentes, controlar, né, conectar ferramentas, alternar pensamentos aqui. Então aqui ele mostra, né, que ele está rodando o Llama, que a gente fez o deploy lá no OpenShift, né, então é o mesmo que está aqui. Então a gente consegue ver que é uma ferramenta muito poderosa e com isso a gente tem a garantia de que os nossos dados não estão trafegando por API externas, sem autenticação e nada mais, né? Então com isso a gente consegue fazer o deploy de um agente de uma maneira muito segura, e com isso a gente consegue fazer de outros. Langflow, LangChain, Creo AI, OpenShell. Então, dentro da nossa plataforma, né, você consegue trazer o agente que você quiser para dentro. O GitHub vai estar disponível, vai estar aí nos comentários do vídeo, e eu fico à disposição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.